Amados, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da identidade e da missão da igreja. A identidade e a missão da igreja, ela tem uma importância muito importante para nós. Ela é o DNA da igreja. Ela é aquilo que diz respeito à nossa razão de existir. E para tal, eu gostaria de meditar com os irmãos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1. Primeira carta de Pedro, no verso 2, a partir do verso 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar novamente, queridos. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós podemos estar aqui, para poder louvar ao teu nome, ouvir da tua palavra e receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, te peço perdão pelos meus pecados e me coloco aqui, ó Pai, como um instrumento do Senhor para falar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Por isso me usa, Senhor. E também, Pai, abra as nossas mentes e os nossos corações para que a tua palavra nos edifique e nos transforme e nos molde de acordo com a tua vontade. No nome santo de Jesus. Amém. Amados, há umas 3 semanas atrás, nós tivemos o encerramento das Olimpíadas de Tóquio. Competiram nesses jogos cerca de 11.100 atletas de quase 100 países diferentes, disputando cerca de 46 modalidades e foram distribuídas aproximadamente 1.000 medalhas, entre ouro, prata e bronze. Isso significa que nem 10% dos atletas que estiveram lá atingiram o objetivo da sua missão de levar uma medalha para casa. Ou seja, a grande maioria deles, a esmagadora maioria, voltaram para casa sem nenhuma medalha no peito. Eu acompanhei as finais do surf e o atleta Ítalo Ferreira se classificou para a final e foi entrevistado pela repórter. E a repórter fez a seguinte pergunta: como você se sente de já ter garantido pelo menos a medalha de prata para o Brasil? Ele respondeu assim:
Eu não vim aqui para levar a prata. Eu vim para buscar o ouro. Essa é a minha missão. Após a derrota do vôlei feminino para os Estados Unidos, a repórter também perguntou para a atleta Fernanda Garay qual era o seu sentimento do fim do ciclo olímpico. Ela estaria deixando a seleção brasileira e ela respondeu assim: estou muito feliz, saio dos jogos com um sentimento de missão cumprida. A cada ciclo olímpico, milhares de atletas se preparam arduamente para uma missão: chegar aos Jogos Olímpicos em plenas condições de ganhar e conquistar uma medalha. Essa semana também rodou o mundo uma imagem de um soldado americano, o último soldado presente no Afeganistão, colocando fim a uma guerra de 20 anos. Fim a uma missão. Alguns dizem que a missão foi cumprida. Alguns dizem que aquele foi o símbolo de uma missão mal sucedida. Mas, e nós como igreja? Qual é a nossa missão como igreja? Como discípulos de Jesus? O fato é que todos nós temos uma missão. Instituições possuem uma missão. Organizações e grandes corporações possuem uma missão. Porque a missão ela tem a ver com o propósito e a razão da nossa existência e também da existência de instituições. É algo que define a vocação e a identidade de uma comunidade ou segmento da sociedade. Andrew Kirk, em sua obra O que é Missão, ele escreveu a seguinte frase: cada empresa e cada instituição tem se ocupado nos últimos anos em escrever a sua declaração e propósito de missão, afirmando a razão específica do estabelecimento da instituição, sua ambição e seus alvos, para que ela existe. Podemos até dizer que a declaração de missão de uma organização explica o motivo pelo qual ela acredita ter sido enviada ao mundo. Então, quando nós falamos em missão, a primeira coisa que vem à mente é que nós não podemos colocar o conceito dela dentro de uma caixinha. David Bosch, em seu livro Missão Transformadora, ele disse que a missão permanece indefinível. Ela nunca deveria ser encarcerada nos limites estreitos de nossas próprias predileções. Isso significa que a gente não pode fechar demais o conceito dela, mas também não podemos deixar ela simplesmente aberta. Porque quando tudo é missão, então nada é missão. Eu tive um professor na minha faculdade de teologia que ele diz assim: quando banalizamos o conceito de missão e entendemos que qualquer coisa feita pela igreja é cumprimento da obra missionária, essa falta de intencionalidade e consciência leva a uma tendência muito comum. A missão passa a ser manutenção, ou seja, a igreja passa a lutar apenas para manter as suas conquistas, voltando-se para si e não para fora. O fato é que esta palavra missão, ela está muito ligada à igreja e à sua história. Por exemplo, quando nós falamos em missão da igreja, nós vinculamos o propósito dela como era da era primitiva, da igreja primitiva. Já no cristianismo ocidental, a missão ela foi associada com evangelismo e plantação de igrejas. Quando olhamos para os dias atuais, temos vinculado o chamado da igreja em toda a sua existência para que seja parte da missão de Deus no mundo. Então, quando nós ligamos a igreja e a sua missão, estamos definindo o que a comunidade é enviada para fazer, começando no local onde ela está inserida. Por exemplo, aonde nós estamos, na cidade de Campinas, no bairro da Vila Marieta. A missão nos coloca naquilo que é fundamental para a nossa existência. Afinal, quando Cristo nos chamou para Ele, fomos inseridos na comunidade dos santos para trabalhar nos cumprimentos dos propósitos de Deus para o mundo. Andrew Kirk, ele continua dizendo naquela frase que a nossa vida é uma vida em missão. E a vida só tem propósito quando tem uma dimensão missionária. Então, quando nós pensamos na missão da igreja, nós procuramos respostas para as seguintes perguntas.
O que é a igreja? Para que ela serve? Qual é a razão dela ser? A quem ela serve? Qual a sua relação com o mundo? Para o que a igreja é chamada? Qual é o propósito de Deus para nós? E quando a igreja tem sucesso, esse sucesso é bom, mas para quem? A missão é fato que ela não é uma receita de bolo, não é algo pronto, mas uma certeza eu tenho. Nós podemos buscar nas Escrituras a instrução do Senhor de como a igreja e cada um de nós deve ser inserida na missão. O Senhor nos deu uma missão. Na grande comissão, Ele direcionou o seu povo sobre aquilo que nós devemos fazer enquanto nós peregrinamos por este mundo. Nos evangelhos, o Senhor nos deixou a tarefa de, onde estivermos, espalhados por todos os lugares, fazer discípulos, batizar em seu nome, ensinar as coisas que Jesus ensinou enquanto andou por este mundo. Mateus 28. Ele também nos disse para irmos a todos os lugares e pregar por todo o mundo o seu evangelho. E a todos batizar todos os que confessam Jesus como seu Senhor. Ele nos chama também a pregar a mensagem do arrependimento e perdão dos pecados. Marcos 16, Lucas 24. E sermos testemunhas do reino de Deus. Atos 1. Então, a missão da igreja, conforme vista na grande comissão, é ganhar pessoas para Cristo e edificá-las em Cristo. Fazer discípulos é a nossa tarefa. Então, como nós podemos compreender esta missão para nós hoje? Primeira coisa é que toda missão nasce de uma necessidade. Toda missão nasce por algo que nenhuma sociedade conseguiu preencher. Toda missão nasce por causa de uma vulnerabilidade que existe no mundo. Então, para nós, seguidores de Jesus, enviados por Ele para uma missão, qual é a nossa necessidade? Toda missão, ela começa de dentro para fora. A partir do momento que conhecemos a Cristo e nos tornamos seus discípulos, o Senhor nos chama para um novo estilo de vida, para uma nova vida. E caminhar com Cristo requer de nós algumas necessidades e compreensões bíblicas, pois já não caminhamos mais segundo o curso deste mundo, sobre a cultura deste mundo. É por isso que o apóstolo Pedro, ele nos exorta neste texto a caminharmos rumo a uma maturidade cristã. Ele começa dizendo que o Senhor nos chama para abandonar a vida do velho homem, o estilo de vida da cultura do mundo e de tudo aquilo que estraga o nosso relacionamento com Deus. Ele nos chama a despojar de toda maldade, e dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Isto é um resumo de tudo aquilo que nós devemos descartar, de tudo aquilo que nós devemos jogar fora e que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo também disse sobre isso em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Efésios 4:22, ele diz: despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, é pegar aquela roupa suja, rasgada, cheia de pecado, jogar fora e colocar vestes novas, lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. O Senhor também nos chama para desejar ardentemente a palavra de Deus e fazer bom uso de seus ensinamentos e exortações. Ele diz no verso 2, para nós desejarmos ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Antes de falar o que eu vou falar, eu consultei a minha expert em casa a respeito de amamentação. E segundo ela, um bebê recém-nascido costuma mamar no peito de 3 em 3 horas. Evelyn, estou certo? Estou certo, tá vendo? A Rebeca diz a Larisa que mamou de 2 em 2 horas. Mas isso dá pelo menos 8 vezes ao dia. Quando chega o horário que ela quer se alimentar do leite materno, ela só sabe fazer uma coisa:
chorar desesperadamente. E não há nada que você possa fazer. Você pode trocar de roupa, trocar a fralda, dar banho, secar depois ela, dar para tio, para avó, para ninguém. É a mãe. Só ela pode prover o leite materno. O leite materno possui todos os nutrientes e proteínas para o bebê em seus primeiros meses de vida. Ele também ajuda a desenvolver o seu sistema digestivo, minimiza as cólicas, desenvolve a inteligência da criança, reduz o risco de doença, fortalece a arcada dentária. Eu não sabia disso, eu aprendi com a Larisa. Da mesma forma, o Senhor nos entregou a sua palavra. As Escrituras Sagradas é o nosso genuíno leite espiritual. Nas Escrituras, nós nos encontramos com Deus que se revela a nós. Conhecemos a sua vontade, buscamos a instrução e a sabedoria para a nossa vida. Lá nós temos tudo o que precisamos. Quer descobrir o segredo da felicidade? Vá na palavra de Deus. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, nós ouvimos a sua voz. Tem um pastor que diz assim, Augustus Nicodemos, ele diz: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus e leia em voz alta. É nela que nós nos alimentamos espiritualmente, nos tornamos crentes fortes, sábios e maduros na fé. Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se somos um povo que prega a palavra de Deus, que diz amar as Escrituras, se somos um povo que diz amar a Cristo, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos buscar diariamente a palavra de Deus, a instrução e a sabedoria para a nossa vida. Senão nós seremos crentes facilmente manipulados pelas ideias do mundo, pelas ideologias do mundo, pela cultura do mundo. Se não tivermos a palavra de Deus como nosso norte, seremos crentes manipulados, até por falsos mestres. Quantas vezes naquele dia de dificuldade, aquele dia de luta, você para e vem à mente textos bíblicos? No começo da pandemia, quando eu olhei aquele povo tudo desesperado, sem saber o que fazer, só veio na minha mente um versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes em dias de grandes tribulações, o Senhor me trouxe à mente: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quantas vezes eu abri a janela de casa, olhei para o alto, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem um socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você quer encontrar a paz para o seu coração, a instrução para a sua vida, e a sabedoria, e caminhar dentro do centro da vontade de Deus, você precisa conhecer as Escrituras. O Senhor também nos convoca a edificar as nossas vidas sobre o sólido fundamento que é Cristo. Verso 4, ele diz para nós: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, para com Deus eleita e preciosa. Cristo não é apenas a nossa referência e modelo de vida. Ele é o fundamento e o alicerce da nossa fé, pela qual hoje nós somos dele. E edificar a nossa vida em Cristo é trilhar os caminhos do Mestre, é pegar a sua cruz e segui-lo. Em resumo, um cristão ele só progride na fé se de todo o seu coração buscar Deus em Cristo Jesus. Por isso, aqueles que estão em Cristo se tornam casa espiritual. O Senhor nos chama para consagrar a nossa vida a Deus e, consequentemente, desfrutarmos de um relacionamento com Ele. O verso 5 ele diz: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo,
Quem nela crer, verso 6, não será de modo algum envergonhado. Os que credes é a preciosidade. Jesus Cristo, homem, é o exemplo e padrão para o exercício da missão. Ele é exemplo de intimidade com o Pai, de humildade, de submissão, de amor, plenitude de espírito, a palavra viva, a fé que muda a nossa vida, a verdade que transforma e liberta, uma dedicação incondicional ao Pai, alguém que teve objetivo nesta terra e viveu dentro da missão de Deus. É por isso que todas as nossas ações missionárias, elas têm que estar baseadas na pedra angular, que é Cristo Jesus. Mas o Senhor também nos chama para sermos colaboradores de sua missão. Verso 5, ele diz: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quando nós colocamos a nossa vida a serviço do reino de Deus, nós oferecemos a nossa vida como sacrifícios espirituais. Aqueles que seguem a Cristo dão testemunho dele e de sua obra redentora. Hebreus 13, 15, 16 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, quando Deus nos chama para abandonar o velho homem, desejar ardentemente a sua palavra, edificar a nossa vida em Cristo, a sermos colaboradores de sua obra, nós estamos sendo também alertados para uma necessidade urgente da igreja: discipular pessoas. Porque é através do discipulado que nós somos encorajados a crescer na caminhada cristã até atingir a maturidade e estarmos aptos a nos engajar na missão. É na jornada do discipulado que cada cristão, cada crente, novo ou não, que somos exortados na verdade, capacitados a uma vida bíblica, onde prestamos conta do nosso testemunho, nos engajamos na missão e desenvolvemos uma vida de oração. O discipulado nos ajuda a afirmarmos as nossas práticas cristãs. Randy Pope, ele diz que o evangelho não tem rival à altura na sua habilidade de transformar o coração humano. No entanto, o poder do evangelho, presente na palavra de Deus, é mais bem traduzido de uma vida para outra. À medida que homens e mulheres guardam a palavra no próprio coração, dando tempo para que ela germine e cresça, o fruto da vida deles pode ser aproveitado por outros cristãos. Cristãos maduros, que se firmam no poder do evangelho, podem passar adiante o que sabem e o que vivem para aqueles que têm fome de crescer na fé. Vida a vida. O discipulado é uma jornada onde seguidores de Jesus são juntos transformados, moldados e guiados por Deus para uma maturidade cristã e para compreender a sua missão. Por isso, fazer novos discípulos é uma necessidade urgente. Há pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. A nova vida que nós encontramos em Cristo, ela não deve ser vivida apenas, ela deve ser compartilhada. O mundo precisa do Evangelho, a nossa cultura precisa do Evangelho, a política precisa desesperadamente do Evangelho. Esta mensagem está nas mãos da igreja, na minha mão e na mão de cada um de nós. No verso 9, de 1 Pedro 2, o versículo começa como vós, porém. E toda vez que tem um porém, um pois, um porquê, volta para o verso anterior, que você vai compreender o que o verso 9 quer dizer. O verso 8, Pedro ele cita Isaías 8,14, dizendo: será pedra de tropeço e rocha de ofensa. O que Pedro quer dizer?
que ou nós caminhamos com Jesus, ou nós caminhamos sem Jesus. Ou andamos na verdade, ou nós andamos na mentira, na perdição. Há muitas pessoas que dizem gostar de Jesus, mas não o possuem como seu Senhor e Salvador. Há pessoas que dizem que conhecem o Cristo histórico, os seus ensinamentos, os seus milagres, reconhecem que ele foi um bom guia, um bom mestre, um bom orientador, alguém que fez boas obras, mas não possuem Cristo como seu Senhor e Salvador. São pessoas que tropeçam por continuar no caminho da desobediência, que se recusam a crer e obedecer à palavra de Deus. São pessoas que não vivem a verdade do Evangelho, ou até rejeitaram esta verdade. E o mais chocante, muitas dessas pessoas estão sentadas nos bancos das igrejas. Por isso que o testemunho para os povos não é uma tarefa de indivíduos, mas prioritariamente de uma comunidade de resgatados. Por isso que a consciência de que essa obra da igreja é fundamental, uma necessidade. E quando nós vemos que tem uma necessidade, nós possamos a compreender também que toda missão nasce de uma identidade. Para compreendermos a nossa missão, precisamos saber quem somos. O verso 9 começa falando da identidade e dos privilégios que nós, Igreja de Cristo, possuímos como filhos de Deus. E nos estimula a vivermos cumprindo o seu propósito de compartilhar o evangelho da salvação com todos aqueles que nos cercam. Só conheceremos a nossa missão se sabermos quem somos. Só conheceremos o nosso propósito se sabermos aonde estamos em Cristo. A identidade que temos em Cristo é o norte da nossa missão. Veja os privilégios que Pedro cita para nós. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Primeiro característica é que ele diz que nós somos raça eleita. Algumas traduções, elas traduzem como geração eleita, ou povo escolhido de Deus. Então, nós pertencemos a uma raça, pertencemos a uma família, a uma tribo. Nós temos a descendência. Por causa de Cristo, nós pertencemos à descendência de Abraão. Por isso, podemos traduzir este termo como família eleita de Deus. Efésios 1, 4 e 5, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Por causa de Cristo e do seu sacrifício, hoje nós podemos nos chamar de irmãos. Nós pertencemos a uma mesma família. Nós somos a família de Deus. Esta é a família, uma família eterna, que é mais forte do que os laços familiares que nós temos na terra. Porque é este povo que vai morar na eternidade. Por causa de Cristo e do seu sacrifício, nós podemos dizer que nós somos irmãos. O apóstolo Pedro, ele parafraseia citando Isaías 43, 21, dizendo: ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Os crentes são o corpo de Cristo, a igreja, povo escolhido de Deus. Não somos mais apenas indivíduos em missão, somos agora um povo, uma família. Eleitos são cristãos chamados por Deus, escolhidos por Deus, para obter a salvação em Cristo Jesus e pertencer a uma nova família. Ele também diz que nós somos sacerdócio real. No Antigo Testamento, haviam os ofícios de rei, sacerdote e profeta, como intermediadores entre Deus e o seu povo. Os sacerdotes eram designados por Deus para oferecer sacrifícios, orações, louvores em favor do povo.
Portanto, havia uma separação entre Deus e o seu povo. Mas no Novo Testamento esse cenário muda, porque Cristo torna-se o nosso sumo sacerdote, oferecendo-se Ele mesmo como sacrifício perfeito pelo pecado. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, fomos conduzidos por Ele à presença de Deus. De forma que não temos mais a necessidade de alguém que atue por intermédio entre nós e Deus. Quando Deus ofereceu-se como sacrifício na cruz, o véu do templo que fechava o Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo, de fora a fora. Jesus abriu o caminho que nos leva à presença de Deus. Nós não precisamos mais do sacerdote, do profeta, do papa, do bispo, do pastor, do presbítero, do padre, não. Nós só precisamos de um nome, o nome de Jesus. Por isso Pedro nos chama de sacerdócio real, porque nós somos chamados para ser um povo santo, separado. Agora somos sacerdotes e podemos nos achegar ao trono de graça com as nossas súplicas, orações e sacrifícios de louvor. Apocalipse 1, 5 e 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Somos chamados para sermos sacerdotes de um reino. Somos chamados para servir a um reino, para sermos um povo que reflete a glória de Deus na terra. Ele também nos chama de nação santa. Nação santa são pessoas, uma nação, pessoas que vivem em união, um só povo, um povo separado por Deus. Uma nação é formada por cidadãos que residem em um mesmo local geográfico. E neste local há leis, regulamentações, uma constituição e um esforço para a manutenção de um bem comum. Agora então, nós somos nação santa. E há algo que nos une. Há algo que nos faz ter algo em comum. E este alguém é Cristo. Agora, já não pertencemos mais a este mundo, mas a um reino, o reino de Deus. Fomos separados deste mundo, mesmo que nós ainda estejamos aqui. Na terra, somos forasteiros, peregrinos. Aqui já não é o nosso lar. O nosso lar é a eternidade, é a Nova Jerusalém. Por isso que o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:20, ele nos chama de embaixadores em nome de Cristo. Porque além de nós termos a cidadania dos céus, o Senhor nos chamou para sermos aqui os seus representantes. Embaixador é alguém que sai da sua nação de origem e vai para uma outra nação representar os interesses da nação da qual ele veio. Por exemplo, se uma pessoa sai do seu país e vai ser embaixador na Inglaterra, ele está na Inglaterra para representar o Brasil e defender os interesses do Brasil dentro da Inglaterra. Isso significa que nós estamos aqui para defender os interesses de uma nação, o reino de Deus. Nós representamos o reino dos céus. Greg Gilbert, em seu livro O Evangelho no Trabalho, e eu recomendo você a ler este livro, ele diz assim: como crentes, nós somos totalmente credenciados e embaixadores adornados do império de Jesus Cristo, o supremo rei do universo. Como quando vamos à igreja, somos embaixadores do rei. Quando saímos com amigos, somos embaixadores do rei. Quando vamos ao trabalho, encontramos um cliente, participamos de uma reunião, trabalhamos num projeto, martelamos um prego, damos boas-vindas a uma pessoa, caminhamos pela cidade, ainda somos embaixadores do rei. Somos embaixadores do rei sempre, inclusive no tempo em que estivermos no trabalho. Eu complemento, em todas as nossas atividades seculares. Porque para nós, não há uma separação entre a nossa vida aqui na igreja agora e no que nós fazemos durante a semana.
Então, em todos os lugares onde nós estivermos, nós somos representantes do reino. Amados, nós não fomos chamados para ficar defendendo ideologias, não fomos chamados para ficar defendendo políticos, nem ideias para uma sociedade caída. E às vezes eu percebo que, muitas vezes, a igreja está perdendo o seu tempo e o foco da sua missão para defender partidos, ideias, ideologias, sejam elas quais forem, de quais partidos, direita, esquerda, centro, ao invés de serem um povo que defenda e proclamem o Reino Santo. A mensagem que nós carregamos é a mensagem do governo do reino de Deus sobre a terra, não na gerência ou cultura humana. Todos esses sistemas e ideologias são falíveis e incompletas diante do reinado de Cristo em nós, igreja e indivíduos. Existimos e somos resgatados para a sua glória. Se nós queremos ver o nosso país transformado, eu vou te contar um segredo. É só pelo Evangelho. É só pelo Evangelho. Porque todo o sistema mundano está debaixo de principados e potestades. Só o Evangelho é capaz de levar pessoas como sal e luz para transformar outras vidas e levar a transformação para as cidades e para toda uma nação. É só o Evangelho que pode transformar o nosso país em um país mais justo. Não há outro segredo. Por isso eu te dou um conselho. Não confie a sua vida em partidos, em políticos e em ideologias. Confie a sua vida no Deus soberano, que governa todas as coisas e que enviou Cristo para morrer em nosso lugar. É só essa mensagem que transforma. Quando declaramos que somos uma nação santa e pertencemos a um reino que não provém deste mundo, nós precisamos ser, agir, pensar e caminhar de acordo com os princípios e valores que nós representamos como embaixadores. Nós simplesmente temos que tornar este fato conhecido e falar sobre isso, mesmo que isso cause rejeição por aqueles que não querem ouvir a mensagem do reino de Deus. Mas o texto também diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a alguém que tomou posse sobre as nossas vidas, a alguém que nos comprou e nos adquiriu. Ao longo da história, Deus tem reunido para si um povo, e este povo é diferente de todas as nações da terra. Este povo rompe as fronteiras geográficas do mundo. Ela não depende mais de laços nacionais ou étnicos. Este povo pertence a um rei, a um reino, que agora reconciliados com Deus, possuem um relacionamento especial com seu Criador. Este povo pertence a Deus, que comprou cada um de nós com o seu sangue, e o sangue de Cristo nos trouxe a redenção. Apocalipse 5, de 9 a 10, diz que com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E quando nós conhecemos quem nós somos, de quem nós pertencemos, que nós temos uma identidade, aí sim passamos a compreender que toda missão também nasce de um propósito. Toda missão, ela tem um propósito. Deus tem um propósito para o seu povo. Se olharmos toda a história bíblica, nós vemos um plano divino e eterno de Deus. Um projeto que começa na criação, passa pela queda, pela redenção, termina na reconciliação de todas as coisas em Cristo, até a consumação dos tempos e o estabelecimento perpétuo de seu reino. Tim Keller, ele diz algo interessante. Ele diz que, por meio de sua graça, Jesus desfez a cidade antiga, para que nos tornássemos cidadãos da cidade futura, fazendo-nos sal e luz na cidade presente. Ele ainda completa dizendo que
Deus entregou a cidade para a realização de seus propósitos. E embora ela tenha sido manchada pelo pecado, devemos usar os recursos do Evangelho para consertar as cidades estragadas. Deus nos entregou a cidade de Campinas para consertá-la com o Evangelho da salvação. Isso tem a ver com vocação e chamado. Nós somos chamados para fazer parte de uma nova criação, a criação de Deus, chamados para sermos agentes desta nova criação. Somos chamados para exibir esta nova criação, darmos testemunho delas em todas as áreas da nossa vida, aqui na igreja e fora dela, na vida familiar, dar testemunho de sua justiça restauradora, anunciar um Deus santo, mostrar serviço para aqueles que necessitam. Nós somos chamados para levar o evangelho na política. Nós somos chamados para levar o evangelho no nosso trabalho, nos esportes, na economia, em tudo aquilo que envolve a nossa vida. Cristo nos chama em seu Sermão do Monte para sermos sal e luz. Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios que Deus nos deu o ministério da reconciliação e que somos, e como seus embaixadores, atuamos por seu nome a fim de chamar o mundo para a reconciliação com Deus. A igreja não é um fim em si mesma. Ela não foi criada para seu próprio benefício. A igreja não é apenas um grupo social. Nós não somos chamados para vir aqui todos os domingos, ouvir a mensagem, ir embora, viver a semana como bem entendemos, voltar no próximo domingo, ouvirmos a mensagem novamente, irmos embora e continuarmos vivendo como nós bem entendemos. A nossa identidade suplanta isso. Nós somos representantes de Deus. Nós falamos e proclamamos e agimos debaixo da autoridade de um nome, Jesus Cristo. E é esta autoridade que Jesus, quando disse em Mateus 28, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós falamos debaixo da autoridade deste nome, de quem tem toda a autoridade no céu e na terra. Nossa comunicação ela precisa ser coerente com isso, de vivermos o que pregamos e proclamamos. A mensagem do Evangelho ela está na identificação dos seus discípulos com a missão de Deus. Mas toda missão também, ela nasce com um alvo. O verso 9 continua: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar é anunciar, é divulgar, é publicar, é fazer conhecido. Proclamar as virtudes de quem nos chamou, de quem mudou a nossa conduta, mudou o nosso pensamento, de quem transformou o nosso coração, as nossas ações, de quem colocou a bondade moral em nós. Pedro aqui nos mostra a tarefa de todo cristão. Aqui está a nossa missão: proclamar o evangelho da salvação a todos aqueles que estão à nossa volta e demonstrar ao mundo a maravilhosa luz de Cristo. Devemos proclamar os seus feitos, seu poder, sua glória, sabedoria, graça, misericórdia, amor e santidade. Devemos proclamar o maior escândalo do Evangelho. E o maior escândalo do Evangelho é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o escândalo do Evangelho. Porque Deus amou pessoas como eu e você. Pessoas que deveriam ir para o inferno. Essa é a grande verdade. Pessoas que não mereciam a salvação. Pessoas que estavam perdidas e condenadas, presas debaixo de Satanás, debaixo da imundícia do pecado. Mas o amor de Deus, que enviou o seu único Filho, nos resgatou. E nós fomos alcançados pela sua graça e pelo seu amor. Exclusivamente por causa do amor de Deus.
e de sua graça. Quando proclamamos esta mensagem, nós atendemos à missão de Deus, que é fazer discípulos. E é isto que Deus está fazendo por todo o mundo, reunindo discípulos de todas as nações por meio da pregação do Evangelho, fomentado pelo Espírito Santo, que leva a salvação de almas. E eu tenho feito uma oração constantemente na minha vida, Deus, não me tire e não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Pai, não deixe a nossa igreja Shalom de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Pregar o Evangelho não é só subir ao púlpito e falar da mensagem. Pregar o Evangelho é compartilhar o que Deus fez com seus amigos. É compartilhar o Evangelho no seu trabalho. É em todas as suas relações. A missão é fazer discípulos, batizando-os no nome de Jesus e ensinando-os a andar nos caminhos de Deus. Seguir a grande comissão não é sobre missões em outro país. É também, mas não é só isso. A grande comissão é a missão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja, de cada discípulo cristão. Colin Marshall, ele diz que o único crescimento que tem importância nos planos de Deus é o crescimento dos crentes. Isto é o que a videira próspera realmente é. Indivíduos crentes, nascidos de novo e enxertados em Cristo por ação da palavra e do Espírito, integrados em comunhão, mutuamente edificantes uns com os outros. Queridos, nós podemos estar em uma ótima igreja, nós podemos ter bancos confortáveis para receber você, nós podemos ter uma boa estrutura, um bom ministério de louvor, podemos ter bons equipamentos para prover um som de qualidade, uma boa transmissão online, podemos até ter uma boa teologia. Mas se não trabalharmos para que o caráter de Cristo seja refletido nas pessoas, a fim de que elas tenham um encontro real e verdadeiro com Deus, tudo isso é em vão. Tudo isso não tem valor. Se nós aqui não estivermos juntos para que o caráter de Cristo, para que Cristo seja refletido nas pessoas, o que nós estamos fazendo aqui é em vão e perde o seu valor. Não tem propósito. A grande comissão, ela não foi apenas dada àqueles 11 discípulos. Ela é a agenda básica para todos os discípulos. E ser um discípulo de Jesus é ser fazedor de discípulos. No verso 10, Pedro faz um contraste entre o passado e o presente do cristão, dizendo: antes vocês não eram um povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. Todos nós sabemos de onde Deus nos tirou. Todos nós tínhamos uma história antes de ter um encontro com Cristo. Todos nós sabemos a imundície que nós estávamos antes de ter um encontro com Cristo. A Evelyn falou aqui que ela não gostava muito da versão antiga, né? Eu também não gosto muito, não. Mas graças a Deus, porque Cristo nos transforma. O Senhor nos tirou da perdição, nos fez um povo e recebemos misericórdia dele. Mesmo sem merecer, ele nos amou. E este amor deve ser compartilhado. O resumo da missão é que a missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, por anunciar o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito e reunir estes discípulos para que adores e obedeçam a Jesus Cristo, agora e na eternidade, para a glória de Deus, o Pai. A missão de Deus, ela precisa ocupar o propósito da nossa vida e a razão da nossa existência, por uma simples razão. Há uma coisa que é muito pior do que a morte. E há uma coisa também que é infinitamente melhor do que a prosperidade humana.
Somente o Evangelho de Jesus Cristo, proclamados por cristãos, como eu e você, protegidos pela igreja, pode nos livrar daquilo que nós precisamos temer verdadeiramente. A missão reflete a razão da nossa existência e o propósito. A igreja existe porque Deus designou para ela uma missão: alcançar o mundo. A igreja não foi criada para viver para ela, mas para servir o mundo. O nosso objetivo é o mundo, cujo amor de Deus é o alvo. Essa é a vocação missionária da igreja, pela qual ela foi chamada. O chamado da igreja é a missão de Deus, é participar do movimento do amor de Deus, alcançando pessoas que precisam ser transformadas pelo Evangelho, onde só Deus é a fonte do amor e da paz. É só em Cristo que as pessoas e a sociedade vão encontrar a sua paz. O mundo está carecendo desta paz. A igreja é o presente de Deus para o mundo. Por isso que a missão é essencial para a vida da igreja, para exercer a sua vocação sendo agentes de Deus, para chamar o homem a reconciliar-se com Deus. A missão nos coloca em movimento na missão de Deus. Nosso chamado é o mundo, é um chamado para as pessoas, visando reconciliar o mundo com Deus. O reino é a boa nova que Jesus veio anunciar, é a qual ele nos convida a anunciar ao mundo. Amados, este ano, durante os piores períodos da pandemia, 3 fatos com irmãos queridos me chamaram a atenção. E me levou diretamente à reflexão deste texto. Porque este texto não foi trazido especificamente nessa semana à minha mente. Esse texto tem martelado o meu coração já faz algum tempo. E por causa desses irmãos. A primeira que me chamou a atenção é de um irmão da nossa igreja, o Neto, que foi hospitalizado por causa da Covid. Chegou a ser entubado, estava internado. A nossa igreja se colocou em oração todos os dias às 7 horas da manhã, orando pelo Neto, orando pelo Juliandro, orando por muitas pessoas, orando para que Deus os restabelecesse, que trouxesse a recuperação para eles. E eu só me lembro que eu estava em viagem para Minas Gerais, e eu e a minha esposa, nós entramos neste dia na reunião de oração. E o sinal caía, voltava, mas de repente eu só escuto a voz do Neto. E percebia-se que ainda não estava com as suas forças restabelecidas, ainda muito debilitado. E ele pediu para orar por um outro irmão, pelo Juliandro. Milagrosamente, a obra de Deus nesses irmãos foi completa de tal maneira que até hoje eu não consigo explicar, mas esses 2 irmãos semana passada estavam aqui. Louvado seja Deus! O outro foi a minha tia. Alguns conhecem a Luciene. E ela também estava internada devido à Covid-19. E a nossa preocupação na família era enorme. Em casa eu orava todos os dias, todas as manhãs, pedindo a Deus para que a livrasse do pior e restabelecesse a sua saúde. Ela só não chegou a ficar entubada por um milagre, mas precisou de oxigênio. Mas eu lembro que eu mandava para ela todas as manhãs, falando: tia, eu estou orando por você, tia, fica firme, mandava texto bíblico para ela: tia, você não está sozinha. E de repente ela manda um texto no grupo da família, mais ou menos assim: estou caminhando um dia de cada vez. Orem pela minha colega de quarto. Tenho falado bastante com ela sobre Jesus. Amo vocês e obrigado pelas orações. E o terceiro também é de uma pessoa querida. É o irmão do meu tio, o Renato.
Alguns estiveram orando por ele também. E ele estava em vias de ser entubado para depois não se recuperar mais. E antes de ser entubado e ficar completamente incomunicável, provavelmente foi uma das últimas mensagens que ele enviou. E foi para sua cunhada, irmã da esposa dele, do outro lado. E essa mensagem, pela informação que nós temos, foi a última. Disse assim: ir para o céu é um prêmio. Quem vai para o céu, quem vai mais cedo, começa a curtir mais cedo. E para de ter tanto problema aqui na terra. Isso não deixa de ser um prêmio, é cosmovisão. Eu sei, a gente não quer morrer, mas se Deus quiser que eu vá, antes, para não ver os problemas deste mundo, eu estou dentro. Estar vivo não é um prêmio. Estar na terra não é um prêmio. É um lugar de sofrimento e de dor, de tristeza e de pecado. Quando eu morro, eu me liberto de tudo isso. Não que eu busque a morte, mas se Deus quiser me chamar antes, eu estou dentro. Este é o conceito que temos que ter. Depois dessa mensagem, ele foi entubado e alguns dias depois veio a falecer. Umas 2 semanas atrás, a igreja dele fez um culto de ação de graças, de gratidão a Deus pela vida e pelo testemunho que ele deixou na igreja dele, na família dele e por seus amigos. Nessa igreja ele era presbítero lá, cuidava também do ministério de som, todos os seus filhos servindo na igreja, e lá estava a sua cunhada, que não conhecia Jesus. E ela testemunhou como Renato se preocupava com a vida dela, como Renato compartilhava de Jesus para ela. Pessoas queridas, amadas, que na batalha pela vida, pela sua sobrevivência, reconheceram quem são em Cristo, de onde vieram e para onde estão indo. Que mesmo em meio à sua aflição, não deixaram a oportunidade de compartilhar o Evangelho e nem desviaram-se de sua missão. No caos que nós vivemos, às vezes nós temos a tendência a olhar só para as dificuldades, só para o caos, só para os problemas. E isso faz, às vezes, que a gente não enxergue um palmo na nossa frente. E nós, amados, nós temos uma tendência muito a puxar para os nossos sofrimentos. Tem gente que para na tua frente, você não está vendo que eu estou sofrendo? E não enxerga mais o que está acontecendo ao lado. Mas nestes tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, onde nós perdemos pessoas amadas e queridas, pessoas de valor e tão caro para nós, muitas pessoas, cristãos, foram parar nos hospitais para anunciar o Evangelho. Muitas pessoas que antes de ser entubada, compartilhou do Evangelho. Muitas pessoas à beira da morte, antes de rumar para a morte, ouviram do Evangelho. Há médicos cristãos, em meio a hospitais superlotados e caóticos, cristãos, que estão lá não só para levar alívio físico, mas orar para aquelas pessoas, para compartilhar o Evangelho. Tantos vídeos que nós recebemos de enfermeiros, médicos, atendendo pessoas, compartilhando o Evangelho. Você pode pensar, mas eu não sou médico. Eu também não. Só que os problemas nos dão oportunidades para compartilhar a mensagem de Jesus. Eu não sou médico, eu trabalho com TI. E lá, eu compartilho o Evangelho. Você não é médico, mas você pode ser engenheiro, advogado, você pode ser um técnico especializado em alguma área, um mecânico. A área que você estiver, ali Deus te colocou como ministério para compartilhar o Evangelho. E queridos,
Essa é a minha oração para Shalom. Essa é a minha oração para que a igreja do Senhor e os seus discípulos sejam, no poder do Espírito Santo, capacitados a compartilhar o Evangelho e fazer discípulos enquanto estiverem peregrinando por aqui. Essa mensagem está comigo e com você. E a mensagem da paz é só a igreja que pode anunciar, mais ninguém. Essa missão é nossa. A bola está com a gente. Nós vamos participar da ceia. E a ceia também é um meio de proclamação. Porque toda vez que nós participamos da ceia, nós proclamamos que Jesus está vivo. Nós proclamamos que Jesus está aqui. E é Ele que está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, para que a mensagem chegue a todos.